Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 15 de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje no programa você concorre ao CD Extraordinário Amor de Deus da Aline Barros. Aline Barros, Extraordinário Amor de Deus, tem também o CD Ministério Sarando a Terra Ferida, Vivendo o Impossível. Você liga 2461-0093 e concorre hoje aqui aos prêmios do nosso programa. No Facebook da 93 FM. A quem estiver no Facebook da 93 FM, você vai concorrer com a gente hoje ao DVD da Comunidade Zona Sul 10 anos ao vivo. DVD Comunidade Zona Sul 10 anos ao vivo. Ligue 2461-0093 ou participe aqui no Face da 93 FM. Vai ser bom demais ter você com a gente aqui no programa de hoje. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A J.R. diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: como deve ser o conteúdo de uma pregação? Sei que deve ter como base a Bíblia, mas vejo algumas pregações que começam no texto, saem do texto e nunca mais voltam ao texto. Há pregadores que usam a palavra para pregar o que desejam e não o que está escrito. O que os membros da igreja, leigos, podem fazer para mudar essa história, hein? Como os pregadores devem preparar as mensagens? Quanto tempo de estudo é necessário? O que você pensa sobre esse assunto? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Hélio André, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: como deve ser o conteúdo de uma pregação? Bom dia, bem-vindo, pastor Hélio. Bom dia, J.R., bom dia aos colegas na mesa, bom dia aos nossos amados ouvintes, sempre ligado na melhor. Deus abençoe a todos, que seja elucidador esse momento, né? Com certeza o conteúdo de uma pregação deve ter como núcleo básico a Bíblia. Essa mensagem precisa ser cristocêntrica, porque toda a Bíblia vem revelar o Messias, né? E a missão que o Messias determinado pelo Pai eterno veio cumprir, claro que auxiliado pela pessoa poderosa do Espírito Santo, para a compreensão desse homem, né, dessa pessoa. Mas a gente percebe, né, dentro dessa conjectura toda, que há 3 tipos de pregadores também, né? O que você não pode escutar, o que você pode escutar e aquele que você precisa escutar, não é? De maneira que nós vamos falar ainda do sermão temático, que talvez seja uma raiz de não quero generalizar, porque a generalização sempre é maléfica, mas uma raiz de alguns males dos nossos púlpitos, né? Temos o sermão textual, que a gente já começa a ir um pouco melhor e ir bem, porque o texto único, isolado, dará base ao tema dessa mensagem e aos conteúdos que ela precisa ter como corpo, né? E teremos o sermão expositivo, que talvez seja
aquele do anseio do coração daqueles que de fato querem ensinar a palavra, porque o debruçar para se preparar esse sermão, ele é muito maior, porque ele não é um sermão que usa o texto para um pretexto, mas ele usa o texto para descer ao contexto, e aí descendo ao contexto desse capítulo, ele precisa trazer conhecimentos que são etimológicos da língua, ele precisa trazer conhecimento sociocultural, conhecimentos geográficos, né, conhecimentos históricos que vão aclarar de fato o que esse texto quer dizer. E qual a mensagem incutida ali, viva, pura, isolada de qualquer interpretação daquele que vai ser o interlocutor da mensagem. Então, para mim, esse sermão expositivo precisa estar um pouco mais nos nossos púlpitos. Tudo bem, depois, pastor Hélio, eu vou pedir ao senhor, por gentileza, para repetir aí os tipos aí, para a gente passar isso outra vez para os nossos ouvintes, que é muito interessante para o conhecimento do nosso ouvinte, leigo que está nos acompanhando, que vai poder inclusive observar, meu pastor prega desse jeito, pastor prega daquele jeito, ou mesmo a diferença entre uma mensagem que se prega e outra. Pastor Rivelino Batista, que é da comunidade Betesda em Itaguaí, muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor, como deve ser o conteúdo de uma pregação? A sua opinião sobre esse assunto, já tendo ouvido o nosso querido pastor Hélio André. Primeiro, bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui, mais uma vez, juntos aqui. Que Deus nos abençoe. Como os pregadores devem preparar a mensagem? Eu acho que dentro de 2 pontos. Primeiro, unção e técnica. Hoje se fala muito de pregar na unção e sem técnica, e fala muito sim pregar em técnica, que é a oratória, sem unção. Então eu penso que a pregação tem que ter as seguintes bases: oração, leitura da palavra, alvo, para quem vou pregar, qual é o meu público-alvo, quanto tempo terei, e qual o tipo de sermão eu posso usar. O pastor já citou alguns aqui, mas eu vou acrescentar aqui, temático, textual, exegético, biográfico, ilustrativo, resolução de problemas, expositivo, ético e doutrinário. Existem 11 tipos de sermões. Eu sei que quem está me ouvindo do outro lado deve pensar assim: meu Deus, mas meu pastor só prega num tipo só. Então, meu irmão, mas quero dizer para você que existe 11 tipos de mensagens que você pode usar. Converse com o seu pastor e avisa ele lá. E alguns que pregam uns 11 numa mensagem só, né? Verdade. Pega aqui, pega de lá, pega daqui, pega de lá. Nossa menina da mesa de hoje é a missionária Cátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Bom dia, seja bem-vinda. A pergunta inicial é a nossa frase, a frase que nós estamos analisando. Como deve ser o conteúdo de uma pregação? Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, J.R. Vargas, os nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, J.R., eu acredito e fico com o conteúdo que Jesus nos deixou em Marcos capítulo 16, versículo 15. E ele, quando diz a seus discípulos, ele diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que é a pregação do evangelho? Evangelho significa boas novas. Então a primeira coisa que o pregador tem que trazer são boas novas. Sendo que dentro de uma igreja nós temos um público muito extensivo. Temos pessoas leigas, pessoas altamente cultas, temos doutrina, nós temos pessoas que precisam se santificar, pessoas que ainda não são convertidas. Então todo esse conteúdo tem que haver em uma pregação. Mas a princípio, o que nós precisamos? Levar o nosso espectador a crer. Esse é o princípio de uma pregação. Tudo bem, com a gente hoje no programa também o nosso querido deputado federal Harold de Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo. A pergunta, irmão Harold, é esta: como deve ser o conteúdo de uma pregação? Agora vamos ouvir os leigos, que ao lado do irmão Harold está o nosso querido Jairo Bonfim. Então nós deixamos os dois queridos leigos à mesa aqui, os pastores primeiro falaram, né? E agora os leigos, como é que os leigos ouvem isso? Veem esse assunto do ponto de vista do leigo. Irmão Harold, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, queridos ouvintes, debatedores. Realmente eu tenho também esta grande preocupação, que é uma técnica da comunicação. Eu vou falar por um outro viés, né? É a técnica da comunicação. Para você comunicar adequadamente, seja qual for a mensagem, você tem que conhecer primeiro o seu público-alvo, tem que estabelecer esta relação. Aqui o e-mail parece que se refere mais à pregação de púlpito. A pregação de púlpito realmente ela tem uma característica muito própria. Ela quase chega a ser uma comunicação e uma pregação interpessoal,
porque apenas algumas poucas pessoas são estranhos àquele universo. As outras todas já participam da igreja, estão na escola bíblica, enfim, nas escolas, frequentam a igreja em todos os cultos, enfim. Então a comunicação passa a ser interpessoal. Mas faz uma diferença pregar no púlpito, faz uma outra. Então, as mensagens são normalmente são mensagens que vão contribuir com o discipulado, vão edificar os crentes, né? Além de mantê-los reunidos, né, congregados, vão edificar. Tem outras mensagens que, evidentemente, são para públicos heterogêneos, em praça pública, onde as pessoas vão pregar. Isso já é um outro tipo de mensagem que você tem que analisar muito bem sempre o público-alvo e qual é a linguagem que você vai usar para aquele público, se você está falando para um público que está te enxergando, está te vendo pessoalmente em praça pública, como um grande comício. E tem as mensagens que hoje são muito comuns, são aquelas que você usa meios de comunicação que te colocam isolado de um lado, fazendo uma comunicação para um público totalmente heterogêneo, que você não imagina onde está, qual é o pensamento dele, qual é o perfil dele. Aí já é um outro tipo de mensagem. Aliás, um dos maiores erros que os pastores cometem é irem para um programa de televisão, por exemplo, e pensarem ou agirem como se estivessem no púlpito, se comunicando com a sua igreja. Evidentemente, a audiência dessa pregação será exclusivamente alguns membros daquela igreja. Então, esse, no meu entendimento, é como tem. Agora, se você vai analisar do ponto de vista da mensagem do ID, como conteúdo. Do conteúdo, aí, claro, o conteúdo tem que ser fundamentado na Bíblia. Existem técnicas próprias para você montar uma mensagem, e o objetivo da mensagem é levar a pessoa ao conhecimento para que ela possa ter o entendimento. E aí é a obra do Espírito Santo de Deus. O entendimento, e depois do entendimento, aí pode haver a conversão, a aceitação. Esta já não cabe mais ao pregador. Esta é o Senhor que dita o momento e a hora. No meu entendimento é isso. Querido Jairo Bonfim, bom dia, bem-vindo. O que pensa você sobre esse assunto? Bom, diante de tantos pregadores aqui, pastores, deputado Harold Oliveira. Então, pregação da palavra, realmente existe vários tipos de pregações, né? Existe forma de pregar. Engana-se aquele que diz que não existe a arte de pregar. Existe, como o pastor pode dizer que homilética, hermenêutica, né? E muitas outras que permitem que o camarada ele envolva a quem está assistindo a pregação. Existem pregadores que você olha assim, você acaba não perdendo uma frase sequer dele, que ele chama a atenção de certa forma, que te prende ali, você olha, você não deixa uma frase que sequer escapar sem que você tenha ouvido e absorvido. Então, eu acredito que esse tipo de pregação é mais excelente. Você abrir um capítulo, um salmo, um versículo da Bíblia, tem muita gente que pega um Jesus chorou e transforma numa grande pregação. E tem gente que lê a página inteira da Bíblia e não fala 10%, Salmo 139, e não fala 10% do que leu. Então, enfim, eu acho que deve haver um consenso. Tem muita gente também que pega um DVD, assiste, ensaia na frente do espelho e fala a mesma coisa que o DVD falou no culto da igreja. Eu já vi muito isso. Quando eu assisti o DVD e ao chegar na igreja, ver o camarada pregar exatamente o que está no DVD do outro pregador, e eu até comentei com o camarada que estava do meu lado e falou assim: ele vai falar isso assim, assim, assim agora. Olha. Agora ele vai falar isso assim. Aí ele falava, ele vai falar isso assim. Então, eu poderia passar por um profeta. Aí o cara falou: você veja que tu és profeta, né? Exatamente. Então quer dizer que tem gente que é performance, então. A pessoa Exatamente. Pega e faz e repete igualzinho. Uma vez estava pregar sermão do outro eu já sabia, agora igualzinho assim, eu não sabia, não. E não cita a fonte. Não cita a fonte. Uma vez estava no estúdio. Esquece a arte da criatividade. Não cita. Isso é um absurdo terrível. Eu quero dar uma opinião. Eu acho que todas as coisas contribuem cooperam para que você faça uma boa mensagem. O pastor citou. Quer dizer, o único problema é que ele não dá a fonte. Não dá a fonte, né? Não dá a fonte. Não dá a fonte é usurpação. Mas dando a fonte e usando é ótimo. Porque isso faz parte, a convergência do. Mas o cara prega o sermão inteiro e vai dar a fonte. Eu já vi o camarada gente, este sermão inteiro
é de fulano de tal. Vocês podem me ouvir ou eu passar o DVD. Eu já vi o camarada contar até a piada que o cara contou no meio da pregação. Olha aí. O camarada falou que soltava pipa. Não conta não. Senão a pessoa vai associar. Já vai dar ideia pra outro. Essa mensagem eu conheço. Conhece, é do Caio Fábio, essa aí. Exatamente. Nós somos da época, o deputado Haroldo vai lembrar, nós somos da época do Caio Fábio. Quando o Caio Fábio pregava e gravava uma fita, meu amigo, uma semana depois você podia rodar as igrejas. Era Exatamente. Reprodução. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte, não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Nem errado. Não é pecado o quê? Não é pecado o quê? Não é pecado você ouvir uma pregação, você achar legal e não reproduzir 100%, literal. Mas não é pecado você pegar aquela mensagem e você citar, olha, eu ouvi uma mensagem do Caio Fábio. É como um livro que você lê. Como um livro. Mas eu queria dizer pra você que parte dessa mensagem, 90%, 80%, eu queria dizer que dá crédito a quem tem crédito. E vou te falar uma coisa, raramente você consegue ser 100% literal. Assim, ipsilitem. Tem alguns que conseguem chegar a 90%. Eu já vi coisa assim de até a respiração. Meu Jesus. O cara respirar no mesmo tom, contar as mesmas piadas. Até o gesto que o Caio Fábio fazia. Mas o interessante é que na época do Caio, especificamente nessa época aí, você tinha as fitas, como o senhor está falando, o senhor fez até o sinal das fitas aí. Quem está vendo pela internet viu. Hoje, com a internet, o que o camarada prega em um lugar, entendeu? A chance de outras pessoas tomarem conhecimento sobre esse assunto é muito grande. Então a pessoa tem que pensar 2, 3 vezes antes de reproduzir integralmente, ou mesmo ao reproduzir integralmente ou parcialmente, não dar o crédito sobre aquilo que ele ouviu. Dá vontade às vezes, dá vontade. A gente, o pregador falar umas coisas assim bem interessantes, a gente anota assim e fala, dá vontade de falar, mas a gente tem que mudar um pouquinho, né? A gente tenta mudar um pouquinho daqui e dali pra ver se não sai igualzinho o que o pregador falou. Agora, nosso ouvinte está dizendo o seguinte: sei que deve ter como base a Bíblia, né? Mas vejo algumas pregações que começam no texto, né? Em geral, não vou dizer que são todas, né? Mas a maioria das pregações começa num texto bíblico, né? E diz aqui que começa no texto, sai do texto e nunca mais volta ao texto. Eu quero ouvir a análise dos nossos debatedores sobre esse assunto. Mas antes, quero lembrar aos nossos amados ouvintes que hoje você pode ter aquela pergunta que eu estou chamando de pergunta surpresa, onde o nosso ouvinte pode perguntar sobre qualquer assunto desse ser bíblico, fora do nosso tema de hoje, não precisa ser dentro do tema de hoje, e aí os nossos debatedores responderão. É a famosa pergunta surpresa. Você pergunta e o debatedor responde. Quando essa vinheta entrar, você já sabe que nós vamos estar respondendo aqui efetivamente a uma dúvida que veio de um dos nossos amados ouvintes, e aí nós perguntamos aqui à mesa, um dos companheiros, ou os 4 ou 5 companheiros ficam bem à vontade para responder dentro do seu ponto de vista e dentro da sua análise. Então, quando entrar esta vinheta, você sabe que é hora da pergunta surpresa. Você pergunta e o debatedor responde. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. E aí, companheiros, a frase é aquela, muito conhecida. O camarada começa no texto, sai do texto e nunca mais volta ao texto. Análise dos companheiros aqui sobre esse assunto. Pastor Hélio, vai lá. É falta de técnica, no meu entendimento. Nesse caso, é falta de técnica. Concordo. Falta de estar preparado primeiro para o sermão e falta de técnica. Verdade. Porque, evidentemente, a Bíblia, cada vez que você lê, você tem 10, 15, 20 leituras. Eu tenho uma história interessante. Quando eu pastorei no Acre, o pregador começou a pregar em Jonas. Aí daqui a pouco ele foi para Marcos. Aí ele acabou, fez o apelo, a gente se converteu. Aí eu fui orar no final, ele falou assim: pastor, só avisa aí que Jonas saiu da baleia só. Olha bem. Você tem ideia como é que o cara sair e voltar. Mas o deputado tá certo. A técnica homilética, ela te dá uma arte de você dividir o sermão, preposição, oração de transição, divisão do sermão, conclusão. Você pode até sair. Tô falando contar uma ilustração, você contar. Mas a técnica, a homilética, ela faz você voltar, ela retornar. Se você não tem essa técnica, você pode ser um bom orador, você pode ter unção, mas essa técnica é essencial. Juntar unção e técnica, você torna um pregador perfeito. Eu gostaria de dividir sermão de mensagem, né? Porque a homilética é a arte de preparar o sermão. Dentro da homilética, a gente que fala para adulto, a gente não pode deixar de falar da andragogia, que é a arte ou ciência de ensinar o adulto a aprender
né? Uma maneira diferenciada da pedagogia que canaliza o ensino para as crianças, e o adulto ele tem uma forma de aprender diferenciada da criança. Ele aprende a partir da experiência, ele aprende a partir da motivação do assunto que ele está interessado, então ele está motivado em aprender, e ele aprende porque há não um professor, mas um facilitador, aquele que vai transmitir o conhecimento não como alguém que alguém que dita uma academia de frente para uma classe que está atrás, mas alguém que interage, que compartilha esse conhecimento com o outro. A mensagem, toda a mensagem, ela é ou precisa ser divina e inspirada pelo Espírito Santo. Uma mensagem não é um sermão. A mensagem vem ao interlocutor, ao pregador, por Deus, pela iluminação do Espírito Santo, até por uma inspiração natural, até por um foco doutrinário que a igreja precisa. Entretanto, o sermão é o esqueleto dessa mensagem, organizadamente, para que essa pessoa que ouça possa entendê-lo, possa compreendê-lo de forma didática, de forma para o adulto andragógica, de forma para a criança pedagógica, adolescente, de maneira que a gente precisa separar essas duas coisas. Recebemos a mensagem de Deus, do Espírito Santo, da necessidade das nossas ovelhas. Uma vez um pastor jovem, depois de 3 anos de ministério, ligou para um pastor mais experiente, agoniado, falou assim: eu estou em apuro. E o pastor velho falou: mas o que está acontecendo com você? Acabou os sermãos. Mas como acabou o sermão? Acabou, eu já preguei a Bíblia toda em 3 anos, não consigo ter inspiração. E o pastor maduro falou para ele assim: meu filho, meu santo, acabou o seu sermão? Ele falou: acabou. Então olha para suas ovelhas. Você vai ter sermão todo dia, se você olhar para as ovelhas. A necessidade do povo, ela é uma necessidade muito grande, e nós como pastores estamos para alimentar. Então a homilética vai ensinar essa cadência, né? Da introdução, da fase de transição, do conteúdo, da conclusão do apelo, das ilustrações que podem ser incutidas no sermão para aclarar a mensagem que você quer ter. Agora, usar o texto como pretexto, já aprendemos que a hermenêutica diz que é heresia, né? Nesse caso aí, o que é isso aí que o senhor falou? Eu pego um texto isoladamente e trago as convicções que estão no meu coração. Entretanto, o texto não diz nada daquilo. A pessoa usa o texto. A pessoa usa usando o texto. Ele pega o texto e diz: a Bíblia diz isso, aí você vai ver e fala assim: ué. Ou quando não diz Deus está dizendo isso, e nem o texto está dizendo que é Deus quem disse. Entendi. Entendeu? Então é pior ainda. Posso ilustrar? Claro. O pastor, num gabinete, meia hora antes do culto, ele briga com o irmão, chateia, o irmão fala uma besteira pra ele. Aí ele fica ali mais 5 minutos, prepara uma mensagem ali pra cajado, usa o texto como pretexto. Vai pro púlpito e arrebenta. Tem gente na igreja. Isso aí. Isso aí. Usou o texto como pretexto. Usar o texto como pretexto. Por exemplo, o camarada chega, pega a Bíblia, fala: deixai vir a mim as criancinhas e não os impeçais. Pode fechar sua Bíblia, querido. Nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus, ele é bem claro, enfático, quando ele diz: deixai vir a mim as criancinhas e não os impeçais. Naquela época existiam os impeçais que impediam as crianças de chegar até Jesus. E Jesus foi bem claro quando ele disse: deixai vir a mim as criancinhas e não os impeçais. Se você tem sido um impeçal na casa do Senhor... Esse tal de essa turma dos impeçais é um grupo, né? Eu vou usar quarta-feira essa mensagem. Tem um aspecto essa é boa. não foi levantado. Dá o crédito aí, reverendo. Vou dar, Jairo. Ele vai cantar antes. Ainda como técnica, é muito importante o equipamento pessoal do pastor, com a voz dele, o momento certo para exceder um pouco na forma de apresentar. Essa questão, a clareza da dicção do pastor, tudo isso tem que ser levado em conta. É como o político. É verdade. O político tem que fazer um discurso, você tem que pegar, você tem 500 mil assuntos que você conhece, precisa falar. Você tem que escolher 2 ou 3. E se fixar naqueles 2 ou 3, e ser bastante, aí sim, didático na apresentação, com técnica e com uma boa dicção para que as pessoas possam entender, com um vocabulário que seja também da compreensão, né? da compreensão das pessoas. Você não pode usar o vocabulário, e sempre que usar uma palavra mais complicada, esclarece, como fez agora aqui o pastor, esclarece o que é, né? Então isso é muito importante. Então essa é a questão, faz parte da técnica. O senhor não acha que é também a formação? Porque esses dias eu falei com um amigo, ele segunda-feira resolveu ser pastor.
Orou segunda-feira, terça-feira ligou para uma agência dessa aí, conseguiu o diploma, terça-feira à noite já era pastor. Olha. E a formação? A formação. Eu estudei no seminário congregacional durante 4 anos, interno, no seminário da Pé de Guaratiba. Tive bons professores de homilética. Depois estudei um pouco mais, fiz mestrado, aprendi um pouco mais. 6 anos estudando um pouquinho sobre pregação, eu acho que eu não sei nada. Então você vê pessoas aí hoje que se formam em meia hora, pastor pega o diácono, torna ele pastor, não tem técnico, não tem nada. O senhor falou a questão da oratória, a questão da posição de mãos, de gestos. Isso tudo aí está dentro de um contexto da pregação. Mas eu gostaria de colocar, então, o irmão levantou um assunto que, do meu entendimento, como batista tradicional que sou, eu aprendi a entender. A questão da formação, existe uma linha cinza na formação quando o pregador está ungido pelo Espírito Santo, pastor. Eu tenho ouvido de pessoas que não têm, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista escolar, qualquer tipo de formação. E, no entanto, são mensagens que levam ao entendimento da palavra. Então, essa é uma questão que fica colocada. Eu creio que a unção e o Espírito Santo, ele coloca... Com certeza. Existem formações que são deformações. A grande verdade. Então, assim, nós não estamos abdicando do conhecer, do ir, do buscar, do aprender. Mas nós não podemos esquecer que nós tratamos de um conteúdo espiritual, cujo aquele que vai nutrir é Deus. Deus usa. A gente não pode também, nesse pé desse Brasil, desse mundão que nós temos, achar que todos os pastores, no maior rincão lá, aquele mais escondido, vai ter a formação que eu que estou na cidade. Ele não vai ter essa formação. Mas esse homem que tem a capacidade de ler a Bíblia e ser iluminado pelo Espírito Santo, trará mensagens que vai mudar a vida de muitas pessoas sem nenhum tipo de formação. Então, mas aí... Não abdicando a formação de ninguém e não dizendo que a letra mata. Não estou dizendo isso, mas abrindo o leque para aqueles que não têm a possibilidade. Está escrito, buscai primeiro o conhecimento. É fundamental. E vou lhe falar, existem unções tão especiais que o cara recebe uma unção tão grande que ele consegue organizar a mensagem não tendo nenhuma formação de seminário. A questão não é essa. A questão é que Deus é tão poderoso, e é tão simples ao mesmo ponto, que Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. A grande questão hoje é que pessoas querem ser pregadores, que eles não têm a mínima, ele não tem unção, ele não tem técnica, ele não tem nada. E ele vai pro púlpito porque é um cara simpático, um cara bonito, um cara atraente. Aí não tem chamada, né? Diferente. Tudo bem. Para entender o pastor Rivelino sobre a explicação dele, ele deu um exemplo de uma pessoa claramente interesseira, tá certo? Que segunda-feira fez uma coisa, terça-feira já estava com diploma, ou seja, ele conseguiu um diploma sem ter estudado nada. E pela lógica dele, pastor, não sei se é essa a lógica, é que uma pessoa ungida e que estuda vira um dinamite, quer dizer, uma coisa não exclui a outra. Se a pessoa tiver a oportunidade de estudar, e hoje a pessoa pode não ter a oportunidade de estudar no mesmo centro urbano que outros podem ter, mas a possibilidade de oferecimento de estudo, correio, internet, enfim, as frentes se abriram. A dificuldade é quando a pessoa é preguiçosa para o estudo. Tem nada a ver com unção. O preguiçoso para o estudo aí é o cara seguinte, ele pode estudar, ele pode ouvir, ele pode aprender um pouco mais, mas ele diz não, eu não preciso disso. Quando a pessoa diz não preciso disso, eu tenho dificuldade para ver a unção, porque eu vejo aí falta de humildade, porque qualquer um de nós precisa aprender cada vez mais. Deixa a nossa menina falar, que a nossa menina é muito educada, é muito doce. Conta 4 meninos, vai lá, menina da mesa, por favor. Obrigada. Eu vejo grande importância no que o irmão Harold falou, porque nós também temos que ter essa humildade de perceber que existem pessoas leigas que têm muito boa vontade, mas infelizmente não tiveram a oportunidade que nós tivemos. E nosso Deus, ele é tão poderoso que ele vem capacitando. Nós temos exemplo disso na palavra de Deus. Muitos dos discípulos não tiveram oportunidade a nenhum grau de instrução e foram capacitados por Deus. Mas hoje, essas pessoas que desejam, né, que almejam fazer a vontade do Senhor, hoje está muito facilitado. Na internet nós temos estudos até à distância, nós temos capacitação à distância. Então é muito importante que aquele que deseja ser um obreiro,
ele seja bem instruído na palavra do Senhor. Isso é muito importante. Tem muita gente que não sabe o que significa homilética, hermenêutica, exegese, que a gente fala tanto nisso hoje, mas você saiba nesse dia que você pode ter acesso a tudo isso. Eu vou até pedir ao final, então, também, além dos tipos de mensagem, que a gente defina um pouquinho mais esses termos, só para poder entender. A pessoa pode não usar isso, entendeu? Mas pelo menos vai ter conhecimento. O que é homilética? O que é hermenêutica? Sim, você disse mais o que? Exegese. Não, vamos definir agora não. Vou definir mais adiante. Qual foi o outro termo que você usou? Hermenêutica, exegese. Vamos botar esses 3 termos aqui para o conhecimento dos nossos companheiros, dos nossos ouvintes. Tem um ouvinte nossa de Guaxupé, em Minas Gerais, perguntando o seguinte: olha, e quando o pastor não tem coragem de exortar a igreja e encomenda a mensagem a um colega? Eu quero ouvir a opinião dos companheiros sobre esse assunto. Também de Nova Iguaçu, ouvinte dizendo qual a opinião dos pastores debatedores aí, que os pastores que quando pregam não usam mais a Bíblia, só pregam no celular ou no tablet. Quero a opinião de vocês sobre esse assunto, é o que pede uma de nossas queridas ouvintes. No Debate 93. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você tem acompanhado muitas pregações que são fora, assim, do contexto bíblico. Impressionante, viu? 78% dos nossos ouvintes afirmam que têm vivido isso sim. Olha aí, minha gente. Muito obrigado aí, Marcelo. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. Toda a turma nos acompanhando aí. Muito obrigado pela sua participação no 24610093. Também aqui no nosso e-mail, debate@radio93.com.br, no Face da 93 FM. Sempre muito bom ter você com a gente aqui no debate de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. No programa de hoje, o deputado federal Harold de Oliveira, o pastor Hélio André, missionária Cátia Regina, o pastor Riverino Batista e o nosso querido cantor Jairo Bonfim, todos juntos aqui debatendo sobre pregação, sermão, conteúdo, mensagem. E aqui os ouvintes perguntando dentro do nosso assunto aqui ainda, qual a opinião de vocês sobre os pastores que não usam mais a Bíblia? Eles vão para o púlpito com um tablet, vão para o púlpito com o celular, que é o smartphone, tá certo? Há pessoas que querem ver o pastor usando a Bíblia, o livro, né? O livrão mesmo. Se a Bíblia estiver dentro do tablet, smartphone, do celular ou no multimídia projetado na parede, qual o problema? Nenhum problema. O texto está ali, não é um problema nenhum. Só se usa a tecnologia para se facilitar a comunicação. Então, não problema nenhum, não há pecado nenhum nisso. Alguma dificuldade de que as ovelhas também façam uso dos mesmos equipamentos para acompanhar a mensagem? Não vejo nenhuma, a não ser que ele use o equipamento só para abrir a Bíblia e não o Facebook na hora da mensagem, né? Que pensam os demais companheiros assim, tá aqui? Também tem isso. Eu uso os dois. Pastor Rivelino. Eu uso a Bíblia e eu uso outra. Mas o senhor usa porque prefere, é do gosto, gosto mesmo. Ou o senhor entende que a comunidade precisa ver a Bíblia sendo utilizada? Um povo ainda gosta de você ver aquela Bíblia da capa preta ainda. Nem a de capa de couro eles gostam. Então tem a capa preta, você bota debaixo do braço, sobe no pulto, bota do lado, abre o iPad e prega. Eu utilizo somente a Bíblia, mas eu concordo com as pessoas. Não tem problema nenhum utilizar. Não, acho que até que facilita. Jairo. É algo pessoal mesmo. Eu acho que se realmente a pessoa estiver dentro da igreja, no Facebook, fazendo aí, realmente. Agora, se a Bíblia está aqui dentro, não é uma capa preta, não é uma capa de couro que vai fazer com que não seja a palavra de Deus. Entendeu? E o pastor, né, o pregador vai falar: abram suas Bíblias ou liguem os seus tablets, né? Em geral eu faço isso. Agora, o equipamento que tiver na sua mão. É importante. Né? Muito bem. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: se quando o pastor não tem coragem de exortar a igreja, encomenda a mensagem a outro pastor. Isso é o julgamento dessa ouvinte. Querido ouvinte, você está acreditando que isso acontece? Eu pergunto aos companheiros aqui à mesa. Deixa eu falar uma coisa. Em algum lugar assim do mundo, vocês acham que isso acontece? Olha, pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Sabe por Disse quê, o irmão Vai lá. Hoje nós vivemos num mundo complicado. Aqui foi falado do pastor que se forma hoje, quer pregar amanhã, etc. Acontece que uma leitura que se faz, e a gente tem constatações, infelizmente, é que se tornou um bom negócio também você abrir, vou falar o termo abrir, não fundar, tá? Abrir uma igreja, você
com alguma habilidade, normalmente não são aquelas habilidades de boa fé, são as de má fé, um 7-1, etc. Você monta um esquema, e você vai ter ali uma fonte de renda, infelizmente. Chegando nesse nível, tudo o resto, inclusive essa de encomendar sermão, pode acontecer. É possível. Pois não, pastor Hélio. Pode pegar o microfone. Muito bem a colocação do deputado entre abrir e fundar, né? Uma diferença distinta, muito clara. Quero aproveitar a palavra do deputado viés, então estou citando a fonte, sem problema nenhum, né? O outro viés é o seguinte: você não domina aquele assunto e sente que o seu corpo tem uma necessidade muito grande sobre aquele assunto e traz o orador que domina muito bem. Eu não vejo como encomendar, eu vejo como uma perspectiva, uma perspicácia maior do pastor que não domina o assunto. Por exemplo, um assunto para casais, ele é sofrível, ele é horrível para falar para casais, mas tem um cara que é brilhante. Por que não trazer o brilhante para falar para casais? Ele é ruim na mensagem evangelística, por que não trazer um pastor que tem um dom do evangelismo para pregar e ganhar muitas almas para Jesus? Então eu acho que é um outro viés, é uma outra área. Outro ouvinte dizendo: o conteúdo das mensagens deve ser mais cristocêntrico e menos triunfalista, sem contar que a linguagem tem que ser da compreensão de todos, diz aqui o ouvinte. Outros, aqui a Cristina dizendo: muitos saem da base bíblica porque não se colocam na dependência do Espírito Santo. Outro ouvinte dizendo: muitos se aproveitam da pregação para falar aquilo que eles têm vontade de falar, mas não têm coragem. Mandam recadinho ao invés de pregar a genuína palavra. Isso acontece no mundo? No Globo? Acontece muito. Acontece muito. É lamentável, mas acontece. Recadinho? Lamentável, mas acontece. Eu acho também, eu estou falando agora como escola bíblica dominical e que frequento muitas igrejas de muitas denominações. Tem mensagens também que são muito de autoajuda. E aí há um deslocamento da fonte, não mais para a Bíblia em si, mas para os livros de autoajuda, que são importantes, porque até muitos deles são fundamentados na Bíblia, até porque a Bíblia é a sublimação da autoajuda, né? Porque também, irmão Harold, a igreja hoje, a igreja atual, ela se tornou muito triunfalista, de responsabilidade de tudo. Porque antigamente se colocava a educação, era de responsabilidade dos pais, hoje já se colocou também a escola e também a igreja já está inserida nesse contexto. Então nós temos que ter base bíblica, sim, de fato, mas precisamos também ajudar sobre o recadinho. Eu quero aproveitar esse gancho aqui em favor dos meus amigos ministros de louvor. Às vezes a gente chega na igreja assim, o pregador já olha pra gente assim e já arma um ringue assim, ele acha que vai brigar com o cantor. O cantor chega, ele olha pro cantor, ele já acha que ele vai ter que agora entrar no ringue e lutar contra o cantor. Na verdade, o cantor veio somar com o culto, todos vieram somar, ele olha pro cantor, ele fala, não, ele já começa a olhar pro horário, já começa a disputar horário com o cantor, acha que o cantor interrompeu o horário dele, já começa, quando ele pega o microfone, é pra falar tudo contra o que o cantor falou, é pra bater no cantor, falar mal de cantor, e esquece realmente a Bíblia de lado. Eu acho que a gente veio somar, a gente veio, entendeu? Falando, acho que... Entendi nada, Jair, entendi nada que você falou. Os levitas que estão me ouvindo agora estão entendendo. Não, sim, por isso que eu quero que você explique para os não levitas entenderem. A gente chega na igreja, nem todo mundo levita, meu irmão. A gente chega alguns na igreja, andam bem no chão mesmo, vai lá. A gente chega na igreja, aí, dependendo do olhar do pregador pra gente, a gente já sabe o que vai rolar. A gente chega assim, o pregador dá aquela olhada assim, eu falei, já sei que ele já tá achando que eu sou uma disputa dele, já sou alguma coisa que já arma um ringue e vamos debater, já começa com horário. O pregador o cantor tá cantando, ele tá olhando pro relógio, olhando, tá dizendo já que tá chegando a hora dele, olhando. Aí quando ele pega o microfone, ele lê o texto e começa a bater no cantor, esquece do culto, esquece que o cantor veio somar com ele, e até as canções que o cantor louvou o Senhor, pode corroborar, pode, sei lá, anunciar a mensagem ali, ser alguma coisa, no final chamar pra cantar de novo, enfim, fazer um culto juntos. Não, ele quer brigar, ele quer. Mas isso aí você não acha que é porque às vezes em algumas comunidades o tempo reservado para a pregação já é lá depois do Apocalipse, não, entendeu? Realmente, o cara começou o culto em Gênesis, entendeu? O culto começou em Gênesis. Realmente. E cantou, são 66 livros, né? Cantou 65 livros, deixou só o último minuto, o pessoal pingando já de sono. Agora, pastor, tá aí a palavra. Quando me dá uma palavra assim, muito em cima da hora, eu resumo bastante para deixar pra mensagem. Eu jamais vou passar pro... Você é assim, Jairo. Mas o que a gente vê normalmente na igreja? O pastor,
trabalho é feito e convida 2, 3 cantores. E o tempo é resumido. Aí o coral, o grupo da igreja veio do louvor da igreja, que eu acho que quando... O que eu faço quando eu levo alguém na minha igreja? Falar nisso, mandar um beijão pra Beatriz. Quando vai uma pessoa na minha igreja, eu dou tempo a ele. Porque se eu boto o Ministério do Louvor pra cantar 8 músicas, aí eu coloco o Jairo pra cantar e o pregador. Então, às vezes, tem que ter sabedoria. Falta amanhã pra ver a mensagem. Falta resumir o tempo. Mas o recadinho também é muito engraçado, JR. Porque assim, existem aqueles que usam o púlpito para dar o recadinho. Concordo em grau, gênero e número. Agora, existem mensagens que são recadinhos de Deus para muitas pessoas e que eles o têm como recadinho do pastor. Porque Deus manda falar, não tem conhecimento de causa nenhuma. O cara tá mandando um recadinho para mim. Não, Deus tá falando com ele. A pessoa tem que ter humildade, falar assim, opa, eu tô errado, a carapuça caiu, é comigo mesmo e vou me acertar. O grande problema é quem tá no erro tem que achar algum culpado. E o culpado, às vezes, é o pastor que tá pregando uma mensagem que não conhecem e que veio de Deus para aquela pessoa. Ouvinte dizendo, já vi um pastor que pegou uma mensagem da internet, olha aí, vocês falando desse negócio, tá dando ideia pra turma, hein? E pediu que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 89. Aí os irmãos da igreja disseram, pastor, não tem Isaías 89 e tal, aí, entendeu? Porque ele viu, mas não viu direito a pregação na internet. Porque hoje em dia se prega pouco sobre o Apocalipse, pergunta aqui o Cid Crei. Prega-se menos mesmo sobre Apocalipse? Prega-se. Menos? Menos. Apocalipse, inferno, são pregações que você raramente vê. Na ponta da escola bíblica não assusta, não. É muito difícil pregar sobre o Apocalipse. Eu tenho ouvido pregações, mas é muito difícil. Deputado, eu lá na minha igreja, há um tempo atrás... Eu estou falando como quem está na ponta que está ouvindo. Ano passado eu peguei o Apocalipse, dei na igreja 6 meses de Apocalipse. Ficamos 6 meses ali estudando, paulatinamente, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e é muito interessante. Mas você tem que ter uma sequência. As pessoas na igreja me cobram muito, pastor, prega seu Apocalipse. Só que você pregar seu Apocalipse no domingo à noite, você tem que ter um tempo. A questão toda é que o ouvinte, o congregado, ele não tem ideia da mensagem e também é o seguinte, qual o público-alvo que eu tenho ali. Então isso leva muito em conta. Então algumas pessoas não conseguem entender isso. Mas vamos lá, né? Vamos ver. Bem, aqui outro ouvinte dizendo, vejo muitos pregadores que começam na Bíblia, vão para a experiência particular e nunca mais voltam. Diz aqui um de nossos queridos ouvintes aqui. Nós temos aqui 2 pontos ainda muito importantes. Como os pregadores devem preparar as mensagens, é o destaque do pastor Rivelino, e quanto tempo de estudo é necessário, é o destaque da missionária Kátia. Mas agora é a hora, minha gente. Você pergunta. E o debatedor responde. Olha a pergunta que vem encaminhada aqui por uma de nossas queridas ouvintes, a nossa ouvinte Mônica. A pergunta dela é o seguinte, tem uma grande dúvida relacionada aos nefilins. E ela coloca entre parênteses aqui, gigantes, é o termo que ela utiliza. Eles eram filhos de anjos com homens? Algumas pessoas usam números na parte da terra dos gigantes para dizer que eles sobreviveram ao dilúvio. Eu não concordo, mas gostaria de saber a opinião de vocês, pergunta a nosso ouvinte, e de fato o termo que é utilizado lá, está lá em Gênesis, né? Bem no iniciozinho. O que os companheiros pensam sobre esse assunto, pastor Rivelino? O que acontece em Gênesis capítulo 6, quando fala lá do dilúvio, um pouquinho antes do dilúvio, usa essa citação. E chamam os filhos dos homens. E em Jó aparece a mesma expressão, só que ali em Gênesis são filhos de homens mesmos, não são anjos. E lá em Jó, os filhos de Deus que aparecem são filhos de Deus, são anjos. Então há essa dificuldade, essa confusão. Mas na verdade lá em Gênesis são os homens e em Jó são anjos. É porque usa a mesma expressão, Vargas, a mesma expressão. Então não podemos aqui, a nossa ouvinte inclusive discorda do que foi dito. Ela diz que eles eram filhos de anjos com homens. A nossa ouvinte não concorda. E o senhor também não. É certíssimo, é certíssimo. É que se usa a mesma expressão na Bíblia. Gênesis 6 fala filhos dos homens. São homens. Homem e mulher.
filho desse casal. Em Jó aparece filho dos homens, que são anjos, uma expressão lá. Só que não existe relação sexual de anjos com homens. A própria Bíblia, ela deixa claro que no céu não entrará nem sangue, nem corpo, nem a carne, de modo que o que é espiritual não se funde, não se substancia com o que é natural, com o que é físico, biológico, né? Não há essa possibilidade. Nós temos um dado de milagre, foi a gestação de Maria pelo Espírito Santo, uma coisa de Deus para o homem, né? Mas não há nenhuma possibilidade de fusão entre o que é angelical com o que é carnal. Então, de fato, o pastor deixou muito claro, né, que se referia aos filhos dos homens, aos homens que são filhos de Deus, né? E chamados de filhos dos homens, e os anjos diferenciadamente. Wagner, na década de 80, um pastor americano surgiu com essa teologia de que o que foi o pecado no céu? Foi que os anjos largaram seu limite. Eles desceram à terra, coabitaram com as mulheres e desse relacionamento entre anjos e mulheres nasceram gigantes. Então tem isso é um pregador americano meio louco. Isso chegou no Brasil na década de 80 e os púlpitos, a gente nas igrejas era uma trabalheira para desfazer isso. Interessante, uma verdade dita muitas vezes você fica batendo ali igual água em pedra, mas uma heresia, ela tem um poder. Olha, fácil, né? Por isso que eu aproveito a oportunidade falando sobre o Milete aqui hoje. Meu pastor que está me ouvindo aí, cuidado com quem você convida para pregar na sua igreja. Cuidado. Porque ele pode arrebentar o teu ministério em 30 minutos. É verdade. Tudo bem. Agora, quando a gente fala, por exemplo, lembra de Sodoma, Gomorra, lembra que os anjos lá estiveram, a gente lembra que os homens queriam ter relacionamento sexual com os anjos, a gente pode, a partir dessa perspectiva, entender que eles não tinham noção de que eram anjos, que esses anjos não se apresentaram fisicamente naquilo que a gente imagina que sejam os anjos, as descrições bíblicas sobre esse assunto. E mesmo que eles quisessem, né, supondo que eles quiserem, eles não conseguiram. A gente sabe que não houve, né? Mas estou perguntando sobre a questão da intenção. Eram pessoas inconsequentes. Aquelas pessoas que tinham essa intenção no coração eram pessoas inconsequentes, por isso tiveram essa intenção. Mas não haveria nenhuma possibilidade. Os anjos tinham forma corpórea. Ou poderiam ter, né? Não necessariamente. Eu acho que eles tinham. Porque ele prende dentro da casa. Dentro de casa, né? Ele guarda na casa. Então, eles foram vistos. Eles tinham forma corpórea. Não é porque tem forma corpórea que pode ter relações. Essa talvez seja a dificuldade do ouvinte e a dificuldade de muita gente. Claro. Lógico, eu acho que as pessoas sabiam que eram anjos. Eles são defendidos. Ele oferece as próprias filhas. Façam com as minhas filhas, mas não façam com os anjos. Na cabeça deles queriam. Sempre existiu essa mística muito entre anjos e homens, esse relacionamento sexual. Isso é uma polêmica muito grande nas igrejas até hoje. A polêmica é o sexo, meu pastor. Verdade. Verdade, não é verdade? Quando o pastor fala, eles tinham forma corpórea, né? Eles adquiriram esta forma, né? Porque a forma é angelical. Não é encarnação. Justamente, o anjo pode se transfigurar tendo essa forma corpórea visível ao homem no plano físico, natural, mas que não deixa de ser esse corpo um corpo celeste espiritual. Muito bem, quero agradecer a nossa querida ouvinte Mônica pelo envio da sua pergunta, porque aqui foi mais uma pergunta surpresa. Você pergunta e o debatedor responde. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Como os pregadores devem preparar as mensagens? Eu tenho a impressão que nós já conversamos bastante sobre esse ponto, mas pastor, tem algum acréscimo nesse ponto especificamente aqui que foi o seu destaque? Tem, eu vou dar aqui um exemplo rápido. O pastor citou o temático. Temático parte do texto. Do tema. Vamos colocar os tipos então agora. Vamos botar os tipos de uma vez aí. Vamos lá. O temático parte do tema. Tá aí, temático. O textual do texto. Peraí, pastorzão, pera só um pouquinho. Temático do tema. Vamos ficar nesse aí. Temático. Eu inventei um tema. Então eu tô dando um exemplo aqui. Eu quero falar sobre a revolução espiritual. Por exemplo. Isso. Eu invento um tema e vou buscar o texto. Isso aí. Um texto que fundamente. Tu parte do tema o meu para tema. O texto. O inverso é o textual. Tu parte do texto. Não, sim. Não, então, entendi. Tu escolheu o tema, vou pregar na faculdade de medicina. Faculdade de medicina. O tema lá é medicina. Então eu vou fazer uma mensagem, pego a medicina na Bíblia, por exemplo. Médico dos médicos. O que a Bíblia fala sobre medicina? O que Deus fala sobre medicina? Medicina versus cura. Preparei o sermão. Eu parti de um tema. O tema era medicina. Isso aí pode ser feito em
conferência, congresso, que a pessoa te manda o tema. O que muito é feito. Eu prego muito nesse estilo aí. Vamos lá. E no tema, o pregador é escravo do tema. Isso aí. Né? E aí ele tem que aludir esse tema, obviamente, se o conteúdo é bíblico, buscando na Bíblia para dar embasamento a ele, né? O que não é de todo ruim. Agora, se eu uso esse tema, né? Eu trago um tema que não é tema bíblico, então o tema é meu, não é da Bíblia. Eu tenho vários temas que a Bíblia pode me aludir. Já vi que o senhor prefere o expositivo. Tá claro para mim na sua palavra aí. E outra coisa, no temático, tu fica livre para passar a Bíblia. Não, diferente do textual. Textual você tem que ficar preso ao texto. O sermão está dizendo, textual. Aquele texto. Você pode citar o... Você tem que estar sempre preso ao texto bíblico como um todo, mas aí o textual é preso àquele texto. O teu paradigma é aquele texto ali. Se você sair, o cara falou, o cara começa a pregar numa coisa, vai para outra. Vamos lá, temático, já vimos. Textual. O textual ele está preso ao versículo, né? Porque o expositivo está preso ao texto e o contexto que o texto traz. O expositivo está preso ao conhecimento sociocultural, ao conhecimento geográfico, ao conhecimento etimológico, né? Quando eu vou às origens da palavra para poder, e aí entra a exegese, né? Entra a hermenêutica que me ajuda a interpretar esse texto, a homilética que me ajuda a arrumar o texto, organizar o esqueleto do meu sermão, a exegese que me ajuda a compreender qual é a exata noção de interpretação das línguas para chegar à nossa língua, a transliteração ou a interpretação do léxico profundamente no grego, no hebraico. Agora, existe também muito pregador que ele fala mais de língua do que da Bíblia, né? O texto dele é repleto de grego, de hebraico, de etimologia. É um texto etimológico, é uma mensagem etimológica que o ouvinte muitas vezes fica fascinado por aquelas, não é, as línguas, né, o doulos e tal, e isso e aquilo, e tanta coisa do grego, do hebraico, que na verdade a mensagem se esvaiu por aí pela etimologia. Então, a pergunta que você fez anteriormente, homilética, arte de pregar. A hermenêutica da interpretação. A exegese, a etimologia da palavra. Por exemplo, a palavra amor. Eu chego aqui na rádio e falo assim, eu amo Jairo. Aí o cara do outro lado fala assim, só que o amor no grego, o amor tem vários significados. Amor ágape, amor filho. Então, a exegese se preocupa com a origem da palavra. Ela pega essa palavra e vamos ver essa palavra, o que ela significava no contexto da época que ela foi dita e hoje. Para simplificar, é uma interpretação mais profunda do texto. Mais profunda. Então não há nada demais aí. Raro, deixa eu ver se eu entendi. O pastor Hélio, pelo que eu estou entendendo, não aprecia, e Jário também, não aprecia muito quando o pregador diz qual é a palavra lá no original e a apresenta para o público. A referência ao grego especificamente. Prefere o significado dela. Não é que eu não aprecio. Ele pode falar. É que a mensagem dele é muito mais etimológica do que textual. Há tantas palavras sendo apresentadas de uma só vez, né? Para que dá aquele exagerado, aquele exagero, o rebusque, dá aquele o ar do conhecimento, da erudição. Entendi. E que você se perde nessa mensagem por buscar só etimologia. Agora, por que o senhor gosta tanto do expositivo? O texto expositivo, ele traz a luz da palavra de Deus, né? Você é escravo do que o texto quer dizer e não daquilo que eu quero dizer, né? Então a fundamentação da minha mensagem está no que está escrito e não naquilo que eu penso, né? E a alusão do que você vai buscar, ele falou para quem? A que povo ele falou? Em que contexto cultural foi falado isso? Em que época? Quais são as origens dessa palavra? O que ela quer dizer para nós? Em que contexto ela foi falada? Uma palavra grega será aqui assimilada no português. Então, trazendo toda essa luz, você traz a clareza do texto para aquele que está ouvindo. De fato, você não fala, quem fala é o texto. Você não interpreta, o texto é que é colocado para a sua interpretação. De maneira que o ouvinte, né, ele recebe do interlocutor todas as fontes que estão exaradas ali, escritas por Deus ali. E ele acha que isso estimula muito mais a reflexão do ouvinte do que outros tipos. De fato, ele vai pensar naquilo que ouviu, e eu quero que ele seja bereano para fazer isso, porque ao estudar o texto junto com o pastor, versículo por versículo, o cara tem que queimar a mufa, não tem? Para falar versículo por versículo. É um sermão tão bem elaborado que ele vira quase um estudo do que uma mensagem. Então, explicativo. Isso que eu ia dizer, se trata mais de um estudo. Até porque, isso é uma questão que sempre eu procuro dizer,
a linguagem, ela escorrega com o tempo. Tanto que nós temos hoje tantas versões de Bíblia, né, que hoje você não consegue fazer uma leitura, acompanhar em conjunto dentro de uma congregação, porque cada Bíblia tem um tipo de redação. A Bíblia é a mesma, mas é por quê? Porque as palavras, elas realmente, elas tomam certos sentidos, e até algumas são abandonadas, etc. Então isso é uma questão importante. Quando se é expositivo, como o pastor Hélio falou, no meu entendimento, aí ele vai usar tantas formas de apresentar aquele texto que ele vai esclarecer todos esses pontos. O tipo de mensagem que chama atenção. Chama atenção. Exatamente. O outro, como ele falou, o pastor Hélio falou, que fala grego, que fica coloca a mensagem só nisso aí, faz com que as pessoas desviem a atenção, as pessoas têm dificuldade e isso satisfaz mais o próprio pregador do que as pessoas que estão ouvindo. Ele satisfaz, ele falou um monte de coisa de grego, explicou, ele sai dali todo satisfeito, mas nem sempre a mensagem ela é totalmente colocada e absorvida pelas pessoas. O sermão exegético que você vai na origem das palavras, de etimologia, é um sermão elitizado. Exatamente. O público tem que ser de alto nível assim, intelectualmente, para poder entender. Você fica ali no grego, cansa a pessoa. E fechando o ciclo tem um biográfico, que é o biográfico que fala de a vida de um personagem. Entendeu? Pega Elias, fala sobre Elias e tal, o tal do Jonas lá, saiu da baleia que você tem que falar depois. Verdade. Entendi. Então deixa eu só poder, para ponderar com os irmãos o seguinte: nem todo mundo, tá certo? Nós estamos sendo ouvidos por milhares de pessoas. Pregadores e ovelhas, tá certo? Que podem estar dizendo assim, engraçado, meu pastor usa exatamente isso aí, ele fala de um termo aqui e cita o original e tudo mais. Nem todo mundo que faz uso desse tipo de argumentação, ele tem outra intenção que não a do ensino. Porque vamos entender, existe uma diferença grande entre o pastor que prega fora e o pastor que prega na sua própria igreja. O pastor que prega na sua própria igreja, ele conhece o seu rebanho, ele tem a sua estratégia, ele tem a sua forma, ele está desenvolvendo com o pessoal, ele tem uma linguagem, ele tem um objetivo, ele está trabalhando ali. Algumas vezes ele pode fazer uso de termos, entendeu? Sem parecer para a sua comunidade que o conhece plenamente, sem parecer pedante, sem parecer soberbo. Ele está compartilhando e a comunidade sabe que ele sabe ou sabe que ele não sabe, enfim, tá ali numa boa. É diferente quando o pastor prega numa outra comunidade. Aí o irmão Harold explicou para todos nós aqui a importância da comunicação. Quer dizer, qual é o meu público-alvo? Então, eu estou pregando numa comunidade formada por universitários. Então, universitários da área tal, já é diferente. Universitário, pós-universitários, tá certo? Você tem um grupo chave, grupo técnico, tá ali. A linguagem que você utiliza é uma. Você prega num outro espaço, com uma outra linguagem, é completamente diferente. Você consegue mudar a linguagem, não o conteúdo. O conteúdo é absolutamente o mesmo. Mas a linguagem, ela avisa o seguinte: eu tenho alguém que precisa receber a palavra. O compromisso do pregador, pelo que eu entendi, os companheiros aqui estão reafirmando, o compromisso do pregador é duplo. Ele tem um compromisso com Deus, e aí com Deus é com a sua palavra, com a fidelidade. Ele tem um compromisso com o público. Se ele falar o que o público não entende, vai adiantar o quê? Nada. Ele tem um compromisso com a palavra, ele está sendo fiel à palavra, mas ele fala numa linguagem que o público não entende. Então, se ele faz isso, ele corre o risco de ser edificado e não edificar a ninguém. E aí essa adaptação de linguagem, que talvez não seja uma das coisas mais fáceis. E aí é uma questão de técnica, e técnica apurada de comunicação. Absolutamente correto que tudo que o JR falou, e todos falaram aqui, mas essa colocação, no meu entendimento. Agora, o pastor Fanini foi meu pastor. Eu fui discipulado na primeira igreja batista de Niterói. E ele dizia uma coisa: quando você tiver dúvida sobre qual é a formação do seu público, ele é muito heterogêneo, então a palavra é um alimento. Coloca a palavra no nível mais baixo. Ele dizia o seguinte, numa metáfora, é como um alimento que você põe para os animais. A girafa se dá um jeito, abre as pernas, estica o pescoço, vai comer. O ratinho sobe ali e come também. Então, essa era a figura que ele usava para dizer como é que é a linguagem quando você tem essa muito dúvida. Bem colocado, porque assim, compreendo grau, gênero e número a palavra do pastor JR, concordo com ela, mas quero pensar em outro lado, que há pregadores que vão falar para médicos.
E eles então, por não ter o conhecimento da medicina, buscam esse conhecimento. Os médicos que ali estão não querem ouvir sobre medicina. Querem ouvir palavra, Eles querem ouvir o conteúdo bíblico. Então, se ele utilizar, claro que vai falar numa linguagem, procurar um português melhor, é o que você falou. Mas se ele utilizar o que ele tem como base para esses médicos, com certeza eles não foram ali para ouvir um médico. Eles basicamente, você tem um problema de saúde, você vai ao médico. Você quer ouvir dele? A área deles, entendeu? Podemos conversar sobre Bíblia, vai ser uma benção, mas o senhor podia dizer como é que está o meu exame aí? O senhor podia ver, eu preciso operar, há urgência nessa operação. Então, agora, o pregador, ele tem a Bíblia, ele não pode abrir mão da Bíblia em hipótese alguma. Daí, o deputado e Jairo colocaram a questão da autoajuda, não é? Que é uma linguagem utilizada, alguns se utilizam de uma linguagem psicológica que você fecha o olho e fala assim, onde é que eu estou? Estou num consultório. Porque o que eu estou ouvindo tem mais a ver com psicologia do que com a própria Bíblia. E o nosso povo precisa de Bíblia. Sim. O que as pessoas querem, o que as pessoas desejam é Bíblia. A gente pode ter uma igreja muito grande, mas aguada, sem sal, sem tempero, sem conhecimento bíblico. E claro, podemos culpar a todos. O leigo vai dizer, o púlpito é responsável. O púlpito vai dizer, mas você não vai à escola bíblica. E aí nós vamos ficar nessa briga até sempre. O que resolve? Resolve que quando todo mundo começa a buscar, estudar a palavra e você vai interagindo. E você tem uma diferença aí, que nós não entramos aqui, do mestre. Talvez alguns tipos de sermões, eles sejam mais adequados à figura de um mestre, que consegue explicitar aquilo de uma forma especial. E existem aqueles que conseguem ensinar de uma forma tão didática, divertida, professor de cursinho pré-universitário. É o camarada que pega uma matéria chata, enjoada, os alunos não aguentam, mas ele faz música daquilo, e aquilo fica gravado na cabeça das pessoas. Cada um vai usar a sua maneira, a sua criatividade, mas sempre com princípios que eu pelo menos entendo que sejam importantes: bíblico, objetivo e criativo. Um dia eu fui no culto, Vargas, e ao tema da mensagem do pregador, as esquizofrenias comportamentais e motivacionais. Olha aí. O título. Olha aí. E a oração do cara é de modo inequívoco e insofismável. Acabou por aí. Já foi abençoado, pastor. Você olha. Não, já tá falando em línguas. Falando em línguas. Vamos lá. Eu quero agradecer aos companheiros aqui, não precisamos encerrar. Obrigado aqui pelo atendimento, as perguntas tão interessantes aqui dos nossos ouvintes e essa participação dos nossos ouvintes. Isso revela, ouvinte, que você está preocupado com esse assunto e mostra o quanto nós todos precisamos nos preparar cada vez mais para o exercício do ministério da pregação da palavra. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Você tem acompanhado aí muitas pregações que são fora de contexto bíblico. 82% dos nossos ouvintes afirmam que tem sim, JR. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Muito obrigado a participação de cada um deles no debate de hoje. Prêmios então, Lucileia Batista de Cascadura, telefone 3502 final 25. Participou da pesquisa, está levando para casa o CD Extraordinário Amor de Deus da Aline Barros. A Fabiana Cardoso de Nova Iguaçu, telefone 8432 final 39. Também participou da pesquisa, só que ela leva o CD Vivendo o Impossível, lá do pessoal da Sanana Terra Ferida. E a Rayane Cristina, de Piabetá, é a vencedora aí pelo Facebook e leva o DVD da Comunidade Internacional da Zona Sul, 10 anos ao vivo. A Sara, de Vista Alegre, eu vou pedindo pra você mandar um beijo pra mãezinha. Ô, Sara. A missionária Raquel, obrigado, Sara. Raquel, minha irmãzinha, Deus te abençoe, um grande abraço. A Neia Moura escreveu pra gente, ela diz assim: paz pra todos, eu moro em Osasco e ela quer parabenizar a rádio porque tem sido uma bênção na casa dela. A Neia Moura. Neia, eu quero convidar você para estar com a gente lá na FIC, então. Você está em Osasco, nós vamos estar em São Paulo na sexta-feira agora. Rosane Félix também vai estar lá com o nosso Pediu Tocou, com o Ritmo 93. Nós vamos estar na FIC, na Feira Internacional Cristã. Na sexta-feira eu apresento o nosso Debate 93 ao vivo de São Paulo.
Quem está nos acompanhando pelo rádio, pela internet, vai ouvir igualzinho você está ouvindo, mas quem está acompanhando a gente de São Paulo, Osasco está ali bem ao lado, dessa grande São Paulo maravilhosa que ali está, que nos prestigia com tanta audiência, vá ao nosso stand, vá ao nosso estúdio, você vai conhecer a gente, vai participar da nossa mesa, uma mesa sensacional, seleta, que estará lá, com representantes maravilhosos de São Paulo. Quero lembrar aos nossos ouvintes que Rosane vai estar entrevistando o Oficina, vão ter o especial 93 com Oficina G3 de São Paulo, a Rosane vai estar apresentando, então atrações não faltam para você, inclusive você, Neia, para estar com a gente lá. Eu quero agradecer esse carinho dos nossos ouvintes nessa caravana 93 a São Paulo. Bênção puríssima. Muito obrigado aqui, um abraço também pro Marcelo e pra Fabrícia Bianchi, estão acompanhando a gente. Foi muito bom encontrá-los ontem na Igreja Presbiteriana da Gávea. Um abraço para todos os nossos queridos. O Marcos Vinícius, que é um grande ouvinte nosso, a sua esposa, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho e por essa audiência maravilhosa, meu querido irmão. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ah, J.R., eu sou dizimista fiel, só que uma coisa me incomoda, não saber aonde o dinheiro é aplicado. Eu vejo algumas obras que devem ser feitas no templo e isso acaba me desanimando, sabe? Eu entrego o dízimo por obediência, mas eu confesso que já não faço mais com alegria e com amor. Estou errada, pergunta ela, em querer saber como meu dízimo está sendo aplicado ou devo entregar sem questionar? Qual a postura que Deus espera de nós quando entregamos o dízimo? Não questiono o dízimo, mas não tenho argumentos bíblicos para usar com os que discordam. Para mim é uma questão de fé, contudo queria bases bíblicas sobre dízimos e ofertas. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Nosso irmão Harold de Oliveira, ao vivo, agradece aos nossos colaboradores e aos nossos maravilhosos ouvintes. Eu fico muito agradecido pelos nossos ouvintes que nos estão dando o recorde de audiência neste horário. Alcançamos a 320 mil ouvintes neste horário do debate, o que é uma marca realmente respeitável. Eu fico muito feliz e agradecido aos ouvintes e, claro, à produção, às equipes e principalmente aos nossos debatedores que estão aqui, porque vocês é que fazem o programa, naturalmente, com a participação e moderação do JR, mas vocês é que fazem o programa com toda a produção por trás. Estão todos de parabéns por isso. A rádio mais uma vez estará na vanguarda, indo a São Paulo, fazendo na sexta-feira a sua programação de São Paulo na Feira Internacional Cristã, onde também a MK estará com seu stand, enfim, com todas as suas, os seus cantores estarão lá, muitos deles, enfim, não vou citar, mas quase todos. Enfim, agora eu queria também dizer que amanhã eu estarei no programa Acordando com Deus, é um comercial que eu faço da minha igreja, a primeira igreja batista do Recreio. Estarei no programa lá com o pastor Wander, o pastor João Emílio, fazendo uma entrevista. Eu vou tratando de assuntos não religiosos diretamente, mas assuntos mais políticos que dizem respeito e que afetam e que impactam a igreja no Brasil. Amanhã às 7 horas da manhã na Band, 7 horas, não é mais 7h30 não, amanhã às 7 horas da manhã. Até lá então, obrigado. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar. Pastor Hélio André vai orar conosco, nós vamos apresentar o tema de hoje, também vamos orar como temos orado sempre pela cura dos enfermos e o consolo aos enlutados em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir a Tua graça sobre aqueles que foram citados aqui, sabendo que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que permeia o coração, a alma, entra nas juntas, medulas, no mais profundo do homem e o conhece, o consola e o ensina e o guarda, possa fazê-lo isso nesta hora. Pai, eu quero te pedir também por aqueles que leigos perguntam, mas o que fazer agora? Que eles possam descer a palavra de Deus, que eles possam buscar a palavra, ler a palavra, buscar a palavra, amar a palavra, meditar a palavra, para que cresçam, independente daqueles que preguem para eles, ó Pai. Abençoa
todos aqueles que te amam, mas que querem cumprir fielmente a palavra em suas próprias vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.